Bom, vamos começar agora a fazer uma questão de capacitor. Então, considere um capacitor de placas paralelas em que a área das placas é A igual a 100 centímetros quadrados e a distância entre elas é D igual a 50 centímetros. Uma diferença de potencial V0 igual a 120 volts é aplicada entre as placas. Em seguida, a bateria desligada em um dielétrico de espessura B igual a 0,25 centímetros e constante dielétrica K igual a 2 é introduzida entre as placas. Determine a capacitância antes da introdução do dielétrico, a carga das placas antes e após a introdução, o campo elétrico na região das placas, ou seja, no vazio e no interior do dielétrico. E explique qual é a diferença entre o campo no vazio e no dielétrico, se ele é maior, menor ou igual, olhando de um ponto de vista microscópico. E encontre a diferença de potencial entre as placas após a introdução do dielétrico e a nova capacitância C. Considere a constante de permissividade ε0 igual a 9 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Então, para calcular a capacitância, temos que lembrar que a capacitância depende simplesmente da estrutura do material. Tá? Então, nesse caso aqui, de placas paralelas, no caso idealizado, a gente tem que a capacitância ela vai ser simplesmente ε0 vezes a área de superfície dividido pela distância entre as placas. Tá? Então, substituindo os valores, nós obtemos que a capacitância inicialmente é dada por 18 pF. Tá? Bom, digamos que esse capacitor ele está ligado a uma bateria. Então, depois de um certo tempo, o capacitor ele armazena carga o suficiente para ele entrar em equilíbrio com a variação de potencial que tem na bateria. Então, a quantidade de carga armazenada total que a gente obtém no capacitor, inicialmente, quando o capacitor está ligado à bateria, é dada simplesmente por Q igual a CV, onde Q é a carga, C é a capacitância e V é a voltagem. Então, para a capacitância de 18 pF vezes a voltagem de 120, obtemos que é armazenado 2,16 nanocoulomb de carga. Tá? Logo após, que a questão diz, a bateria é desaclopada do sistema. Como estamos levando em conta um sistema totalmente isolado, ou seja, no vazio, não vai ter interação do capacitor com o meio. Então, o que obtemos é o seguinte, que quando desligamos a bateria, ou seja, tiramos a conexão da bateria com o capacitor e implementamos o dielétrico, a carga permanece no capacitor, ou seja, a densidade de carga positiva vai estar na placa, em uma das placas, e a densidade de carga negativa vai estar na outra placa. Ela não vai mudar, porque não vai estar em contato com nenhum fio. E não vai estar em contato com o meio para transferir essas cargas. Então, ela não muda. Então, a carga inicial é igual à carga final, quando você coloca o dielétrico depois de ter desligado a bateria. Tá? Na letra C, ele pede para calcular o campo elétrico devido à introdução do dielétrico. Tá? Então, aqui é a ilustração do capacitor. Aqui em cima eu vou dizer que o capacitor está com carga, densidade de carga positiva. E na placa inferior está com carga de densidade negativa. O campo elétrico, a orientação do campo elétrico vai sair de cima para baixo, tá? No campo elétrico do capacitor. Então, o campo elétrico do capacitor é esse azulzinho aqui,
da figura. E o dielétrico é esse pedaço aqui, onde no dielétrico, devido à interação com o campo elétrico do capacitor, vai gerar um campo polarizado, que é contrário ao do capacitor. E essa interação do dielétrico com o campo do capacitor vai nos dar um valor distinto. Tá? Então, separando em 3 pontos diferentes, em 3 regiões diferentes, a gente vai ter a região do ponto 1, a região do ponto 2 e a região do ponto 3. Onde a ponto 1 e ponto 3 são regiões de vazio. Por que é vazio? Porque não tem nada. Tá? Estamos dizendo que o capacitor está isolado. E no ponto P2, existe a introdução, na região P2, existe a introdução do dielétrico, onde ele tem uma espessura B. Tá? Lembrando que a distância entre os capacitores é simplesmente D. Então, no ponto 1 e no ponto 3, o campo resultante é simplesmente o campo devido ao capacitor. Tá? Supondo que o campo do capacitor ele é uniforme, usando a lei de Gauss, a gente obtém que o campo elétrico do capacitor ele vai ser simplesmente a carga dividido por ε0 vezes A. Porque, no caso, a gente está olhando o campo elétrico devido a uma densidade superficial de carga. Tá? Então, calculando isso, obtemos que o campo ele é 24 vezes 10 volts por metro. Tá? Nessa região do vazio. Na região que está com o dielétrico, o campo resultante ele vai ser simplesmente a soma do campo do capacitor mais o campo que foi gerado pelo dielétrico, que é o campo polarizado. Então, a resultante que obtemos para esse valor é simplesmente o campo devido ao capacitor, a norma do campo do capacitor, dividido por um fator K, tá? Nessa região, onde K é 2. Então, diminui pela metade a influência do campo do capacitor nessa região. Então, deu 12 kV por metro. Tá? Bom, na letra D, ele pede para você explicar o motivo disso. Então, aqui no dielétrico, quando ele está submerso, sob no caso, né? As placas geram um campo elétrico que interage com os dipolos, com as cargas polarizadas do dielétrico. E essas cargas polarizadas vão gerar um campo que é contrário ao campo externo, só que de menor intensidade, devido ao arranjo dessas cargas polarizadas. Então, por conta disso, o campo elétrico na região interna do dielétrico, o campo elétrico resultante, ele é menor do que o campo elétrico devido ao capacitor. Então, quando você aí aplica um dielétrico dentro do capacitor, o dielétrico vai reduzir a intensidade do campo elétrico nessa região, tá? Por um fator K. Bom, na letra E ele pede para você calcular a variação de potencial entre as placas, tá? Eu vou escolher esse caminho aqui, que vai sair da placa de menor potencial para de maior potencial, tá? Então vai ser de I para F.
Então, note o seguinte, esse caminho de ir para F, ele está orientado de cima para baixo. Só que o campo resultante sempre está orientado de cima para baixo. E aqui está orientado de baixo para cima. Portanto, ele é antiparalelo com o campo elétrico resultante. Se ele é antiparalelo com o campo resultante, quer dizer que o produto interno do campo elétrico com o vetor de deslocamento é menos E vezes ds, que é o que a gente vai obter aqui, tá? Eu coloquei ainda a orientação para poder ficar um pouquinho mais fácil de observar isso. Então a variação de potencial, ela vai ser a integral do campo elétrico na região do vazio, mais o campo elétrico na região interna do dielétrico. Como o campo elétrico, ele nessa região, ele é constante, basta eu tirar ele da integral e integrar no intervalo. Note que a região do vazio, ela é esse tamanho todo de D, menos a parte ocupada pelo dielétrico que tem tamanho B. Então, esse tamanho que está aqui com cor branca, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser o total menos o que foi ocupado, que é o B. Tá? Por isso que fica D menos B. E o outro lá, que sobrou, vai simplesmente ter a espessura do tamanho B, que é devida ao dielétrico. Então, substituindo os valores que D é igual a 0,5 centímetros e B é igual a 0,25 centímetros, a gente obtém que a variação de potencial entre as placas é de 90 volts. Então, houve uma diminuição de 30 volts entre as placas, devido à introdução do dielétrico. Tá? Só que aí que está. Se a carga está constante e eu diminuir o potencial, o que é que tem que acontecer? A capacitância tem que aumentar. Então, quando a gente for calcular a capacitância, ela vai ser maior do que a capacitância inicial, que é o que a gente observa, né? Então, a capacitância final, ela vai ser de 24 pico-Faraday. E aqui termina a questão, tá? Dúvidas, como eu já falei, é só falar comigo depois. Essa questão aqui eu fiz um pouco corrida, mas qualquer coisa é só perguntar.